Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Na década de 1960, Eric Edgar Cooke assassinou pelo menos 8 pessoas em Perth e às vezes até se envolveu em necrofilia, até que finalmente foi pego. O jovem Eric só queria se encaixar. Tímido, desajeitado e envergonhado pela sua aparência, ele foi impiedosamente ridicularizado pelos colegas devido ao seu lábio leporino e à natureza nervosa. Finalmente, começou a vagar pelas ruas à noite para escapar de sua vida doméstica abusiva. E como adulto, Cooke andava por essas mesmas ruas todas as noites, mas por razões muito mais sinistras. Ele se escondia nas sombras e matava à vontade, eliminando qualquer um que lhe agradasse. De esfaqueamentos frenéticos a tiroteios a sangue frio. Cooke aterrorizou Perth no início dos anos 1960, liberando sua raiva de maneira depravada. No final, a polícia acabaria com o reinado de terror do assassino, atraindo-o com uma linha de pesca. Eric Edgar Cooke nasceu em fevereiro de 1931, o mais velho de 3 filhos. Todos eles seriam forçados a suportar o temperamento violento de seu pai, mas especialmente Cooke. Seu pai, um alcoólatra que não mostrava nenhum cuidado ou interesse natural em relação ao filho mais velho, a menos que envolvesse uma surra. Cooke também seria espancado quando tentasse proteger sua mãe de sofrer a mesma violência. Ao que parecia, o jovem não tinha para onde escapar do tormento. Ele não apenas foi abusado em casa, mas também foi impiedosamente intimidado na escola. Ele tinha uma fenda labial e palatina perceptíveis, o que o tornava inseguro e desajeitado entre seus colegas. Ele passou por operações para fazer um reparo, que deixou uma cicatriz visível acima do lábio. Cooke estava muito ciente da imperfeição percebida em seu rosto, o que o levou a se tornar introvertido e falar em um murmúrio baixo. Quando adolescente, a frustração de Cooke com a rejeição de quase todos em sua vida culminaria com ele incendiando a igreja local. Ele fez isso depois de fazer o teste para se juntar ao coro, mas foi negado. Por esse crime, ele cumpriria 18 meses de prisão. Começou então a se envolver em pequenos crimes, arrombando, invadindo e roubando casas na área local. Até cortava recortes de jornais de seus crimes e os exibia com orgulho, imaginando que seus colegas ficariam impressionados. Apesar de sua propensão para crimes de baixo nível, as coisas pareciam estar indo na direção certa para Cooke. Ao chegar à idade adulta, ingressando nas forças militares permanentes aos 21 anos, ele esperava uma ficha limpa e ser aceito finalmente.
No entanto, suas esperanças de deixar a rejeição e a solidão para trás duraram pouco. 3 meses depois de ingressar no exército, ele foi dispensado. Suas condenações por roubo, arrombamentos e incêndio criminoso o alcançaram. Ainda assim, Cook buscou a normalidade e 1 ano depois, aos 22 anos, casou-se com Sarah. O casal teve 7 filhos. No entanto, Cook ainda nutria impulsos criminosos. Ele saiu da obscuridade e teve pesadelos na noite do Dia da Austrália de 1963, quando matou 5 pessoas aleatórias. Mas mesmo assim ele já estava esfaqueando e atirando nas pessoas e ameaçando-as com carros. A farra do Dia da Austrália de Cook compreendeu 4 incidentes distintos, unindo entre si aos padrões anteriores de Cook por mais do que um desejo pela caça. Sua única metodologia era o oportunismo. Cook atirou em um casal estacionado em um carro. Eles sobreviveram. Depois em um contador pela janela de seu apartamento, sem tanta sorte. Então, assassinou um jovem dormindo em uma varanda aberta e tocou a campainha de outra casa para atrair uma quinta vítima. Estes 2 homens também morreram. Como ele já havia sido preso anteriormente, com base em suas impressões digitais, Cook tomou a precaução de usar luvas, deixando a polícia em um rastro muito frio. O choque da carnificina em uma noite se multiplicou em semanas e depois meses sem prisão. 30.000 homens tiveram suas impressões digitais coletadas em uma expedição de pesca inútil. Uma cidade ocidental isolada em meio a um boom populacional transformador, Perth aprendeu a desconfiança com Eric Edgar Cook. Pela primeira vez na pacata cidade de Perth, as pessoas começaram a trancar as portas de suas casas e carros. Pararam de sair à noite e dormiam com armas ou quaisquer armas que pudessem encontrar debaixo do travesseiro. Quando finalmente foi preso, em agosto de 1963, depois de atirar em uma babá de 18 anos, sua confissão explicou que, graças ao hábito dos proprietários de carros de apenas deixar as chaves na ignição, ele frequentemente roubava veículos estacionados durante a noite, usava-os em atropelamentos ou outros crimes e os devolvia antes do amanhecer. Os proprietários muitas vezes nem ficavam sabendo. Ele também estrangulou uma assistente social em fevereiro de 1963 e esfaqueou até a morte uma esteticista, durante um assalto a uma casa em 1959. Ele provou ter uma memória fotográfica de seus crimes e poderia detalhar exatamente os objetos que havia roubado em centenas de roubos há muito tempo. Sem um motivo claro para seus crimes, tudo que Cook poderia oferecer como explicação para suas ações era que ele queria machucar as pessoas. Sua defesa foi rapidamente rejeitada quando o diretor dos Serviços Estaduais de Saúde Mental testemunhou que Cook estava completamente são. O Estado não permitiria que um psiquiatra independente o examinasse para uma segunda opinião. Posteriormente, Cook foi condenado por homicídio doloso em 28 de novembro de 1963, após um julgamento de 3 dias. Ele foi condenado à morte por enforcamento. Apesar de ter motivos para apelar de sua condenação, ele ordenou que seus advogados não avançassem com ela, dizendo-lhe que ele havia matado e merecia pagar pelos crimes que cometeu. Uma mulher solteira e não identificada teria protestado ao lado de fora da prisão na manhã em que ele foi morto. Cook foi a última pessoa na Austrália Ocidental a ser enforcada.